Como esquecer alguém? Vamos mergulhar nesse assunto hoje. Pediram para falar sobre esse assunto. Aliás, se você tem alguma sugestão de vídeo, algum tema, vem para o Instagram, vem para o Facebook, os links estão aqui embaixo, ok? E comenta lá que de vez em quando eu coloco uma pesquisa para falar de vídeo e tudo mais. Pediram para falar desse assunto, vou falar um pouquinho o que eu já fiz na minha vida, porque eu já esqueci mais de uma pessoa e eu acho que enquanto eu estiver viva, isso vai continuar acontecendo e está tudo bem, porque faz parte de um processo de vida que a gente vive, que todas as pessoas vivem. Então fica bem tranquilo em relação a isso. Vamos direto ao ponto. O que eu acho interessante para a gente entender e refletir a respeito de esquecer alguém? Número 1, independente do que tenha acontecido na sua vida, não importa se foi o outro que cessou aquela relação, qualquer tipo, tá, gente, de relação. Relação afetiva, em geral, são as mais próximas, mas pode ser uma relação de amizade, uma relação no âmbito familiar, ok? O que eu acho interessante para falar é o seguinte, número 1, o outro tem o direito de ir embora. Encerrar o contato com você, se afastar, ainda que você não entenda isso. Eu sei que você fala assim, nossa, isso é fácil falar, você está sendo cruel. Não. Eu estou falando que o outro tem esse direito. Por que o outro tem esse direito? Eu abordei muito esse assunto num vídeo aqui no canal que se chama Rejeição, ok? Pode procurar ele aqui, que lá eu mergulho mais nessa questão. Quando a gente começa a entender que o outro tem o direito, a gente está falando de direito, e esse direito que o outro tem, você também tem. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que está doendo, porque a relação de repente era abusiva, porque você sente saudade, porque na sua cabeça você acha que você perdeu a capacidade de amar, que não vai mais encontrar alguém assim. Ah não, Laís, você não está entendendo, eu já fiquei, era uma relação de 10 anos, 20 anos, eu sei porque eu já me relacionei por longos períodos, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o outro tem o direito, quando você começa a respeitar. Gente, a gente está falando de respeito. Respeito, é isso mesmo. O outro tem o direito de ir embora porque você também tem. Avalie na sua vida aí quantas relações, quantas pessoas você se afastou. Então, a gente precisa começar a abrir nossa cabeça. Eu falo isso para mim o tempo todo na minha vida. Quando acontece uma coisa qualquer na minha vida que envolve outro ser humano, outra pessoa, a primeira coisa que eu faço é assim, ok, o outro tem esse direito, eu posso estar triste, eu posso estar magoado, mas eu sempre tenho esse parâmetro na minha vida. O outro tem o direito, porque eu também tenho. Então, se eu querer impor qualquer coisa a outra pessoa, uma cobrança, eu já falei isso aqui em outros vídeos, eu vou lá para o espelho, olho para mim e falo assim, quais as necessidades minhas que eu não estou preenchendo? Porque quando eu quero projetar no outro essas loucuras todas, eu estou com um problema com a Laís, eu preciso olhar para mim, porque tudo começa e termina comigo. Então, vamos entender de uma vez por todas, dentro de todo o sofrimento que você está vivendo, com o tempo, a gente vai tendo mais clareza. Vamos colocar inteligência emocional na nossa vida, ok? O outro tem o direito de ir embora. É isso que a gente vai entender. Nesse processo também do outro tem o direito de ir embora, eu acho interessante falar o seguinte, nós não temos nada nessa vida. Eu falei também sobre esse assunto mais profundamente no vídeo de desapego. Quando você começa a entender assim, eu não tenho nada nessa vida, por exemplo, nós estamos aqui, ok? Um dia iremos vazar para outra dimensão, independente do que você acredita. Vamos falar a nível prático, um dia você vai morrer, ou seja, nem a vida é assim, o seu corpo, o que você tem, você tem. Então a gente não tem controle, a gente não tem nada nessa existência. Quando você começa a entender assim, poxa, se eu não tenho nada nessa existência, eu estou com alguém, esse outro pode um dia ir embora, pode se afastar, eu posso querer ir embora, pode acontecer uma circunstância qualquer e morar em outro país, a pessoa morrer, enfim, tem inúmeras variáveis aqui. Mas você começa a entender que existem variáveis e que nesse processo você está com coisas, você está com pessoas, ok? É isso que eu estou querendo sugerir para você. Por que essas duas reflexões são interessantes, hein? Quando a gente fala de esquecer alguém? Porque você vai mudar a sua mentalidade. Tudo, gente, está dentro da sua cabeça. Eu conheço pessoas, eu inclusive, que hoje eu sofro muito menos
num término de uma relação devido a todas as experiências que eu tive e devido à prática, porque você vai ficando mais sábio, você vai adquirindo sabedoria. E eu começo a praticar essas coisas, tudo que eu falo aqui eu sou a primeira a fazer. Então tem dia que eu vou lá ouvir o meu próprio vídeo, porque eu estou sempre tentando praticar isso. E as pessoas ficam surpresas, falam, poxa, você está falando isso? Eu falei, sim, o outro tem o direito, por mais que eu esteja chateado. Isso é o quê, gente? Inteligência emocional. Então, é interessante a gente pensar disso. O outro tem o direito e não temos nada nessa existência. Estamos no máximo. Estamos, gente, significa uma condição temporária, trânsito. É isso que você vai botar na sua cabeça. E se você está com dificuldade de enxergar o outro, que você está muito mergulhado na sua dor, com o tempo a clareza vem, eu sugiro para você, olhe para a sua vida. Se você teve o direito, ok? De sair fora de outras coisas da sua vida, por que o outro não vai ter? Será que você é tão autoritário e importante, está com tanta cegueira que você não vai admitir isso? Não interessa o que o outro tenha feito, gente. O outro pode ter feito o que foi. Eu não vou falar aqui de assumir responsabilidade, porque tudo começou com você. Tudo começa e termina com a gente, ok? Aquela relação que se tornou, vamos supor, abusiva, aquela relação saiu de proporção porque você permitiu. Não importa agora mergulhar na culpa, ficar se fazendo de vítima. Não, o que importa é você aprender para que numa nova relação você não repita aquilo, porque senão você vai ficar em loop. E isso não é saudável para você. Então, como esquecer alguém? Entender o direito do outro e entender que estamos em trânsito, ok? Travessia, temos. Ninguém tem nada nessa vida, você está. Você está com objeto, você está com emprego. Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso. Acho que confia no processo. Então assiste esse vídeo também. O que eu acho interessante também para falar de esquecer alguém? Eu comecei a perceber na minha vida, nesse processo de esquecer alguém, é muito engraçado quando você não tem experiência. Eu lembro, já tem muitos anos isso, eu acordava todo dia e eu abria os olhos e vinha a pessoa na minha cabeça. Quando a gente fica, o termo é obcecado, né? Você fica obcecado naquilo, aí você vai trabalhar e tá a pessoa ali. Gente, como é cansativo você viver pensando em alguém. Eu posso falar para experiência, é exaustivo. No final do dia eu estava morta, porque fica ali o tempo todo. Então eu comecei a perceber que aquilo não era saudável, eu não queria viver a minha vida sendo controlada pelo outro. Então, o que eu fiz nessa época? Já tem muitos anos isso. Eu comecei a estudar a mente humana, ok? Neurociência. E eu comecei a entender coisas que eu falo aqui no canal, gente, é baseado nisso, ok? Eu não estou tirando, inventando coisa aqui. Então, eu comecei a aprender o seguinte, eu preciso ficar na porta da mente da Laís, eu tenho que filtrar o que eu estou pensando. E é difícil pra caramba, ainda mais quando você não tem experiência. Então o que eu fiz na época? Eu comecei a forçar a minha mente a pensar em coisas totalmente estranhas e esquisitas. Aliás, eu escrevi um texto no Facebook, já deve ter um tempo, que eu falei sobre isso, de como esquecer alguém. E eu lembro que quando eu estava nesse processo, eu comecei a pesquisar coisas totalmente estranhas, vida extraterrestre. Eu comecei a forçar a minha mente a pensar em outras coisas. E é cansativo também, mas começou a tirar o foco, porque a gente precisa lembrar do seguinte, tudo que você foca, você expande. Se você fica focado no outro que te abandonou, você está focado o quê? Na escassez, você está mendigando afeto, e tudo isso vai gerando para você um campo energético ao seu redor, ok? E você começa a emanar essa energia para o mundo, essa energia da carência, da falta, da obsessão. Isso começa a se manifestar em outras áreas da sua vida e você vai ficar doente, eu garanto para você. O resultado da obsessão é a doença. A obsessão pode ser usada no sentido positivo na sua vida? Pode, mas nesse caso de você ficar obcecada por outro, você vai ficar doente. Você sabe disso, porque já aconteceu na sua vida. Então eu comecei a forçar a minha mente a entender o processo mental. A gente precisa lidar com a nossa mente. Veio a pessoa na sua mente, em questão de segundos, muda o foco. Ok, vou ficar presente. Então, sugestão para você, esteja presente. Eu comecei a me interessar muito pelo meu presente. Por exemplo, eu estou tomando meu café aqui com a minha canequinha. Eu olho para o café, eu olho para a canequinha, eu estou saboreando, eu estou presente. Eu estou aqui 100%, eu não estou aqui pensando no outro. Muita gente fica, vou pensar naquela piadinha, eu gostaria de falar no final do dia com aquela pessoa, não sei o quê. E aí fica vivendo aquele processo mental que nunca vai existir, coisa de ansioso, coisa de pessoas com ansiedade, ou outras pessoas ficam no passado.
Eu conheço pessoas que narram para mim um evento que aconteceu há 15 anos atrás, com uma seriedade, com uma riqueza de detalhes. Por que isso acontece? Porque toda vez que a pessoa fala daquilo, toda vez que a pessoa sente aquilo, ela volta para lá e o corpo humano começa a produzir sua fisiologia. O corpo começa a produzir sensações e emoções como se você estivesse lá. Por isso que a mente não consegue fazer a distinção. Por isso que a gente fala, né? Não existe, o único tempo que existe é o agora, é exatamente por isso. Então, é interessante, se você quer a saúde, a gente está falando de saúde, a gente está falando de você ficar bem nesse processo de você esquecer alguém. É interessante você se forçar a ficar no presente, se interesse pelo seu presente, ok? Lembrou da pessoa, é normal, eu não estou falando aqui para você negar a existência do outro, porque quando você nega, empurra embaixo do tapete, vai dar problema, vai criar uma série de coisas no seu inconsciente que você vai conhecer outra pessoa e você vai surtar. Não já aconteceu na sua vida? Você despeja um monte de besteira em outra pessoa que tem nada a ver com nada. Não é isso que eu estou falando para você, mas eu estou falando para você se ajudar. Então você precisa entender os seus gatilhos mentais. É isso que eu estou falando para você. Os seus gatilhos mentais são o seguinte: se você foi num local e lembrou da pessoa, sugestão para você, mude de local. Por que você está fazendo isso com você mesmo? Ah, mas lá você não está entendendo, porque eu adoro ir no Starbucks lá da Rio Branco e não sei o que, eu me sinto muito bem lá. Não interessa, você quer a saúde ou você quer continuar saboreando o seu café? Se você está sem estrutura interna, ok? Eu estou falando caso você esteja sem estrutura interna. Se você está fragilizado, para que você vai naquele café que você lembra da pessoa que você reviveu? Por que você faz isso com você? Dá um tempo. Dá um tempinho daquele ambiente que você ia. Fica doente lá em rede social, stalker, fica perseguindo o outro. Dá um tempo por você. Para refletir no seguinte, é uma sugestão que eu dou para os clientes normalmente. Como você se sente depois? É só essa reflexão. Foi lá perseguir o outro online, foi no ambiente que te lembrou do outro, como que você se sente depois? Faça uma reflexão. Normalmente a resposta que os clientes me dão, feedback, é o seguinte: eu fiquei mal, fiquei para baixo, comecei a ter uma série de pensamentos estranhos, negativos, perdi a vontade de ir para a academia, perdi a vontade de sair. Aí eu falo, é isso que você quer continuar na sua vida? Você quer continuar se sentindo assim? E normalmente a pessoa fala que não. Então, você que vai parar, não sou eu, é você que vai dar um baixo. E todos nós temos um prazo. Isso é um fato, gente, eu vejo isso o tempo todo. Independente da sua personalidade, não importa. Chega um dia que você fala assim, chega, pra mim já deu. Às vezes esse dia, eu conheço pessoas que levam uma semana, eu conheço pessoas que levam 10 meses, 2 anos, não importa. O tempo é uma coisa relativa, mas o processo de finalização de você falar, quer saber, chega, eu tô no chão, mas eu vou ficar em pé. E é isso que eu estou falando aqui nesse vídeo. Se você pode acelerar esse processo. Hoje, para mim, é muito mais fácil, que eu já aprendi esses gatilhos, né? Você pode sofrer, você pode ficar triste, você vai sentir saudade e tudo mais, mas você vai lidar com aquilo de uma maneira que você não vai deixar de comer, você não vai deixar de cuidar do seu corpo, você não vai deixar de trabalhar, você não vai entrar em depressão, ok? Lembrando que depressão é uma coisa de você ir no médico, ok? É isso eu gostaria de esclarecer também. Uma outra questão nesse processo de como esquecer alguém, além desses gatilhos mentais, que eu gostaria de refrisar bastante aqui, nessa coisa de gatilhos mentais, é interessante que quando a gente quer esquecer de alguém, você observa que a sua mente faz um processo que ela só lembra de coisas boas. Você só lembra de coisas boas. Às vezes você estava numa relação há 3 anos, ok? Só durante o primeiro ano que foi maravilhoso. Nos 2 últimos anos estava ruim. Mas como você se afastou e tudo mais, a sua mente só vai para aquele primeiro ano. Ela esquece do segundo e do terceiro ano. Então, como você pode observar, a questão não está no outro, não está no término, não está no afastamento, está dentro de você, está dentro da sua mente. E é por isso que você tem que estudar a sua mente, você tem que entender como é que funciona o seu processo mental, os seus gatilhos mentais. Então, pelo amor de você, tenta enxergar com mais clareza as coisas, você começa a olhar por outro ângulo, você fala assim, nossa, quer saber? Gratidão, eu aprendi uma lição com essa pessoa, eu vi que realmente não estava legal, agora eu tenho uma oportunidade de encontrar uma pessoa melhor, passar tempo sozinho, focar em mim, o que for. Você agora está livre. E é interessante nesse processo de gatilhos mentais a questão de ressignificar coisas, crenças e tudo mais. Você vai dar um novo significado para aquilo que aconteceu. Por exemplo, lá você não está entendendo, você está falando para eu dar um significado para um divórcio, que eu estava 25 anos juntos. É exatamente isso que eu estou falando. Eu já vi casos assim.
É possível. Se é possível para um, é porque é possível para todos. Então, mas quem que vai fazer esse processo? É a Laís? Não, é você. É você que vai ter que fazer esse processo, caso você queira caminhar e ser uma pessoa alegre, leve, saudável. Então é interessante a gente conhecer esses gatilhos mentais. Olha novamente aquela pessoa, aquela relação que você só está lembrando do lado bom da vida, o lado bacana. E se acabou é porque já terminou, já cumpriu aquela etapa na sua vida e você aprendeu. Tudo você aprende, você escolheu aquilo. Eu sei que é doloroso admitir isso. Poxa, Laís, você está pegando pesado, você está falando que eu escolhi uma pessoa que me maltratou. Sim, exatamente isso que eu estou falando. Porque você permitiu aquilo, você não entendia o conceito de dignidade. E, gente, dignidade é mais importante do que estar numa relação afetiva que não funciona. Porque a dignidade faz você ter respeito por você mesmo. Isso daqui cabe em outro vídeo. Outro vídeo eu vou falar mais sobre isso. Por fim, o que eu gostaria de falar nesse processo de como esquecer alguém é o ponto crucial na minha visão. Eu já fiz vídeo aqui no canal de aceitação, já fiz vídeo de desapego. E o ponto final desse aspecto é: eu aprendi através da experiência, dentro das relações, todos os tipos afetivos e tudo mais, que eu não preciso forçar nada na minha vida. Eu entrei no fluxo do universo. Então, se uma pessoa se afasta de mim, pode ser qualquer pessoa, eu começo a olhar aquilo através de uma outra ótica, eu começo a analisar aquilo através de uma outra perspectiva. Eu falo assim: nossa, acabou o tempo dessa pessoa na minha jornada, tá tudo bem, eu posso não compreender agora, mas lá na frente eu vou entender melhor o que aconteceu, que levou esse afastamento. Eu não vou atrás ficar pedindo explicação. Tem gente que adora fazer isso, né? Ficar empurrando, cobrando. Como eu falei, vá lá pro espelho se olhar, pô. Tá a fim de cobrar de qualquer pessoa? Quando você quer cobrar algo do outro, mendigar qualquer coisa, é porque você não está atendendo às suas necessidades internas. Ninguém tem a obrigação de preencher você, não. Porque você não é um copo. Você não é um pote. Você é um ser humano multidimensional, dinâmico. Você tem habilidades que você nem sabe, que você desconhece. Então, por que você vai fazer isso com você mesmo? Então, aprenda isso. Para de forçar coisas na sua vida, em modo geral. Quer forçar uma relação? Acabou. Fale para você mesmo: acabou e está tudo bem. Se aquilo está acontecendo na sua vida, que você tem capacidade de lidar com isso. A primeira experiência sempre é a mais difícil, né, gente? Mas com o tempo você vai pegando sabedoria, você vai pegando a prática, a manha. Então, se você passou por 3, vamos supor, Laís, eu tive, 3 relacionamentos afetivos, independente do tempo que esses relacionamentos aconteceram. Pode ter certeza que no segundo e no terceiro você já entendia que seja eterno enquanto dure, né? Como dizia o poeta, e tá tudo bem. Você já não vai mais achar que é o fim, que acabou. Você entende que, na verdade, acabou só o tempo com aquela pessoa. Eu costumo definir muito, eu não gosto muito de nomenclatura, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Mas eu gosto de pensar o seguinte: relacionamento é passar tempo com a pessoa. Quando você termina, rompe um vínculo, o que acontece, hein, gente? Você, teoricamente, não vê mais aquela pessoa com aquela frequência, com aquele convívio. Então, o fim de uma relação afetiva, o que for, é simplesmente isso: é você parar de ver aquela pessoa, de passar tempo com aquela pessoa, o tempo que você passava anteriormente e feito de outra maneira, né? Vocês tinham uma intimidade e tudo mais. Então, você entendendo isso tudo, a gente tenta entender para colocar em prática. Você começa a perceber que vai ficando mais leve nesse processo de esquecer alguém. Então você já não força mais, você entende o fluxo da vida. Por quê? Porque você é uma pessoa sábia, porque você tem sabedoria, porque você tem maturidade emocional. E é isso que vai trazer para você realização, saúde, vai te colocar, se você confiar no processo, seu processo afetivo, é disso que a gente está falando aqui. O seu processo afetivo, quando você passa tempo sozinho, quando a vida termina, tira alguém da sua vida. E eu penso outra coisa também, eu acho que sempre que alguém sai da minha vida, porque tem alguém para chegar, mas para essa pessoa chegar, eu tenho que permitir. E se eu ficar doente, obcecada no outro, na coisa que não deu certo, tem gente que quer consertar. Gente, não tem como você consertar, porque são 2 pessoas. Você não é um super-herói, uma heroína. Não vai acontecer. Esquece isso. Isso é coisa do ego. O ego não aceita as coisas. Então vai para a essência, vai para a alma. Entende
faz parte de um conceito maior. Lembra do que eu falei? Trânsito, temporário, você não tem nada nessa vida? É disso que a gente está falando. Então, nesse processo, é interessante você adquirir sabedoria, refletir, avaliar, ressignificar, ok? E entender isso tudo que eu falei. Por fim, vou bater de novo. Como esquecer alguém? O outro tem o direito. Isso daí é fundamental. Quando a gente entende isso, acabou o drama, acabou lá daí. Você vai sofrer, sim, o luto, mas você não vai ficar ali não aceitando. Número 2, focar no seu presente. Como eu falei, entender a mente humana, ficar na porta, filtrar, ficar presente, se interessa pelo seu presente. Está no trabalho, se interessa pelo seu trabalho. Força a sua mente a ficar ali no presente, ok? Número 3, não forçar nada na sua vida. Entenda o processo da vida, o processo do universo. E número 4, gatilhos mentais. Entender como funciona a sua mente. A sua mente às vezes está te levando só para o lado positivo, ok? Não faça coisas que não precisa serem feitas com você mesmo. Não precisa ficar lá revivendo aquela relação, frequentando os mesmos locais e tudo mais. Dá um tempinho para você colocar o coração em dia. É essa a minha sugestão para você, ok? Posso falar sobre isso em outro vídeo. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.